Está começando mais um Acredite Se Quiser. Eu sou PH Carvalho e o papo de hoje é sobre multiverso, realidades alternativas, universos paralelos. Para bater esse papo comigo, Bruna Bittencourt. Boa noite, PH, boa noite, galera. Hoje vamos estar falando sobre esses assuntos tão interessantes que a gente tanto gosta e sempre conversa em off, né, PH? Exatamente. E de início a gente ia fazer uma pauta contando histórias de pessoas que passaram por outros universos, né? Mas antes da gravação a gente começou a trocar uma ideia e apareceu um assunto bem interessante. Mas a gente vai saber que assunto é esse, junto com os relatos, logo depois da nossa vinheta. Teletransporte, viagem no tempo, entrelaçamento quântico, paradoxo temporal, multiverso. Acredite se quiser. Como eu falei com vocês antes, eu chamei a Bruna pra gente fazer essa gravação aqui, contando histórias do multiverso, trocando uma ideia sobre o que a gente acha disso, o que a gente imagina dessas histórias, dessas teorias. Mas aí a Bruna me virou e me perguntou se eu conhecia sobre o efeito Mandela. Aí eu falei assim, Bruna, não tô lembrado de cabeça o que é o efeito Mandela. E vamos partir desse ponto. Bruna, explica pro pessoal aí, o que é o efeito Mandela? O efeito Mandela é quando as pessoas têm lembranças, né, memórias de episódios, pode ser filme, coisas que aconteceram na vida real, desenhos, marcas, logotipos, enfim, que a pessoa tem uma lembrança de ser de tal forma e ao verificar isso, hoje, por exemplo, tu ir lá no Google, isso não existe. E mais pessoas, e assim, não é só uma pessoa, são mais pessoas, né, que têm a mesma lembrança de algo que, se for ver, não aconteceu, né, não tem registros de ter acontecido. E aí deixa uma confusão grande. Então a gente vai trazer teorias aqui, existem duas linhas de teoria para explicar o que isso pode ser, né? Até te pedi, na hora que a gente tava conversando em off, que você não explicasse teorias, porque eu queria saber. Por quê? Olha só, eu vou contar essa história aqui agora. É muito curioso, ainda fui falar pra ti e tu já tinhas um ótimo exemplo, né? Sim, olha só isso. Eu, quando era pequeno, eu sou 76, eu tô hoje com 46 anos. Então, minha infância ali foi década de 80, metade até dos anos 90. E quando eu era criança, na extinta Rede Manchete, tinha o programa da Xuxa, antes de dar ir pra Globo, que chamava Clube da Criança. E eu lembro claramente que eu assistia vários desenhos desse Clube da Criança e eu adorava. Pô, eram os desenhos da minha primeira infância, eram os desenhos que te moldaram a cabeça, assim, pra aquele tipo de assunto, saca? Enfim. Anos se passaram, a Rede Manchete acabou, os desenhos não passaram mais. Começou a parada de internet, e aquele negócio de baixar vídeo, baixar música. Eu falei, pô, vou baixar esses desenhos antigos da minha infância, eu quero rever. Aí eu fui lá e baixei Pirata do Espaço, baixei Patrulha do Espaço, Dom Drácula, D'Artagnan, os Três Mosqueteiros, daqueles cachorrinhos. E eu fui procurar um desenho que eu adorava, que era de um coelhinho branquinho chamado Banícola. E ele era vampiro, mas ele não chupava sangue, ele era um coelho fofinho e tal. E ele pegava fruta, legume, assim, e metia o dentinho lá e chupava, e a fruta ficava toda branquinha, sem o suco e tal. Eu adorava esse desenho. Aí eu fui procurar esse desenho pra baixar e eu não achei referência nenhuma desse desenho. Aí eu fui procurando e, pô, não tem pra baixar. Às vezes alguém não upou. E o assunto morreu. Anos se passaram e chegamos à tarde de hoje. A Bruna me perguntou se eu conhecia o efeito Mandela. Eu falei, não conheço. Ela me falou o que era. Na hora eu lembrei do desenho do coelhinho. Aí eu, de novo, eu entrei no Google para pesquisar sobre esse desenho. E eu descobri que esse desenho do Banícola existe. Só que ele foi lançado em 2016 e acabou em 2019. Cadê o desenho que eu juro que eu assisti vários episódios quando eu era criança, sei lá, em 82, 83? Cadê?
Não tem, Bruna, não tem. Não tem registro nenhum na internet desse desenho. Quem tá escutando a gente, por favor, se vocês lembram desse desenho Banícola, desse coelho branquinho, o desenho é de 82, 83, alguma coisa assim. Provavelmente é um desenho japonês, pelo menos o que eu assisti, eu acho que assisti, porque era os mesmos traços assim, do Dom Drácula, do Pirata do Espaço, da Patrulha do Espaço. Então, se alguém lembra, por favor, manda pra mim um print dos bichinhos, alguma coisa, pra mim não passar por doido, porque eu juro que eu assisti isso. Nossa, tu lembra até onde que passava tudo, né? Então, Lembro! Me explica essa coincidência que em 2016 saiu um desenho com o mesmo nome. aparência parecida, pelo menos? Parece que foi inspirado naquele, não. Não, esse coelho, esse Banícola novo, ele tem cara de ser doido. Vocês lembram do desenho do Pica-Pau antigo, Pica-Pau doido? Sim. Pois é, é o coelho doido. E o meu era branquinho, fofinho, sacou? Ele só tinha os dois dentinhos dele da frente, assim, que é maiorzinho de coelho, era fininho, de vampiro. Eu acho que em alguma vez tu falasse nesse coelho, se alguém lembrava, sabia? Ou eu tô tendo um déjà vu, mas parece que tu já tinha perguntado. Eu acho que naquele dia que a gente gravou um outro podcast em off, se alguém lembrava desse desenho e ninguém lembrava. Ah, acho que foi no dia Natal que a gente tava conversando. Isso mesmo. Tu falasse, pô, eu lembro de um desenho, não é possível que ninguém lembre desse desenho. Olha só. Ai, por favor, se alguém tá escutando e lembra desse desenho, manifeste-se, por favor. Uhum. Mas vamos lá, Bruna. Vamos lá. Então, como que começou a teoria? Pode ser? Sim, claro. A jornalista Fiona Bloom, ela trouxe esse conceito, né, em 2010, que ela estava conversando com os amigos dela, e eles acabaram falando sobre a morte de Nelson Mandela, que para ela tinha morrido na prisão nos anos 80. Mas aí depois, né, averiguando, percebeu-se que só tinha morrido em 2013. Para mim, a mesma coisa. Esse efeito Mandela, quando eu soube que Mandela tinha morrido, eu nem sabia que existia o tal do efeito Mandela. Eu lembro que eu falei ainda, não lembro pra quem familiar meu que eu falei, como? Se Mandela já tinha morrido lá nos anos 80. Ele tava preso e tal, e morreu na prisão. Aí eu achei que, tipo, sei lá, eu devo ter me confundido, né? E aí depois, então, em 2010, ela veio com essa teoria. Ela lançou isso, ela era blogueira também, jornalista e blogueira, então ela lançou no blog dela. Já aconteceu isso com mais alguém, né? De ter essa lembrança de que Mandela morreu lá na prisão, e aí começou muita gente a mandar vários exemplos de esse tal efeito Mandela, e aí ficou com esse nome, né? Por referência a Nelson Mandela. Eu vou te falar que eu acho que eu fui influenciado depois que você me contou do efeito Mandela e a relação do nome com esse efeito. Porque se você virasse e me perguntasse, o PH, o que você sabe do Nelson Mandela? Eu não sei, eu acho que eu fui influenciado pelo que você falou, que ele já morreu em 95. Em 95? Em 80. Não, de verdade. 2013. Recente. Eu não sabia se ele tinha morrido, eu não ia lembrar de cabeça. Se você me falasse que talvez fosse nos anos 80, talvez eu tivesse informação na cabeça e se alguém me perguntasse eu falaria a mesma coisa. Mas é porque eu não tinha essa lembrança na cabeça. E assim, não dá pra dizer que é porque ninguém teve notícia, porque, poxa, a gente tem internet, tem televisão, né? Pra mim foi uma surpresa quando, sabe, Nelson Mandela morreu. Eu lembro que eu fiquei, como assim morreu? Mas ele já tinha De novo? Sabe? Dá uma bugada, né, na mente. Vamos lá, coincidências dessa parada. Conversando hoje, decidimos falar do efeito Mandela porque eu achei interessantíssimo, até mais pela minha história do meu coelhinho que sumiu. Primeira, aquela história que todo mundo tava assistindo Dragon Ball e parou a transmissão do Dragon Ball para passar os ataques de 11 de setembro. Sim. Todo mundo jura de pé junto que tava assistindo Dragon Ball naquele dia. Mas, na nossa realidade... Nunca passou Dragon Ball naquele horário. Os ataques começaram muito antes do horário que Dragon Ball era exibido, que era a partir de 11h30. Isso, foi 9h30 o ataque. Exato, e Dragon Ball era exibido a partir de 11h30 da manhã. Que era inclusive o horário do almoço, o pessoal chegava da escola, ia assistir e tudo. Agora, como é que você explica isso, que a galera toda falou que tava assistindo Dragon Ball e parou pra mostrar o ataque? Tem uma estátua, é uma estátua do Pensador. Eu tinha a imagem dessa estátua na testa, mas ela é no queixo.
Às vezes quando você tá se abaixado, apoiando a mão na testa, todo mundo fala assim, ah, o pensador. E não é, a estátua tá apoiada no queixo. Faz mais sentido mesmo ser na testa, né? Porque tá ali pensando, né? Sim, mas na verdade ele tá no queixo. É outra memória falsa que todo mundo tem. E o Pikachu? Ah, o Pikachu, olha, minhas crianças têm que vinha no McDonald's, aqueles brinquedinhos. Eu vou vasculhar a caixa e eu vou achar, porque tem um Pikachu que é muito antes do efeito Mandela, que eu tenho ali de 2009, eu acho. E eu vou procurar, porque eu tenho quase certeza que o Pikachu tem um rabinho preto. Sim, eu também sempre achei que o Pikachu tinha o rabo preto. E não tem. Não tem? Se colocar no Google ali, ó, só aparece com o rabo todo amarelo. É umas paradas assim, bizarras, que traz sua memória. Literalmente traz sua memória. Não tem como. Agora, quais são as explicações que tem pra isso? Por que isso acontece? Então, vamos falar um pouquinho de física quântica. Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger foram os precursores da física quântica, né? Que estuda as partículas atômicas e subatômicas. Então, o princípio delas é a dualidade, a onda e a partícula. Então, o corpo atômico ele pode atuar como onda ou partícula. Pode estar em duas situações diferentes, ao mesmo tempo, como onda ou partícula. Então, ele pode estar vivo ou morto ao mesmo tempo, no passado ou no futuro ao mesmo tempo, ou estar em uma realidade e em outra ao mesmo tempo. É daí que vem a expressão gato de Schrödinger. Então, existem diversas realidades alternativas para cada indivíduo. Sobre a morte do Mandela, como existem infinitas realidades, né, podemos estar acessando uma onde ele realmente morreu na prisão. E como as partículas não têm uma organização, elas se comportam, no caso, de forma caótica, pode haver uma sobreposição das realidades. Ou seja, podemos estar acessando um vestígio da informação de outra realidade. Como a gente ainda é meio leigo, né, a respeito da física quântica, tudo é possível, né? É um assunto assim que, à primeira vista, quando a gente tá discutindo, parece uma coisa assim meio maluca, né? Coisa de doido. Mas não é. Não é. Eu tava É só porque a gente não conversando tem conhecimento, a gente não tem conhecimento, não dá para negar nada, né? Nem Exato. afirmar 100%, mas assim, tudo é possível. Eu tava conversando com o Fernando Ribas, outro dia, e ele me falou que ele encontrou com a Paula Harris num congresso de ufologia, e ela contou pra ele que a NASA tá trabalhando num dispositivo que permite enxergar outras realidades. Enxergar. Pelo menos foi o que ele me falou, né? Se eles estão tentando chegar do lado de lá, alguma coisa assim, aí eu já não sei. Então, Mas só deles estarem trabalhando uma parada pra tentar ver outra realidade já é uma puta afirmação que sim, tem alguma coisa aí. e tem uma teoria que isso tudo começou por causa do CERN, lá do acelerador de partículas, lá o colisor, em Genebra, que ele abriu portais pra gente começar a acessar e, tipo, deslocou a gente pra ter acesso a realidades, a mundos paralelos. Será? Começou lá? Até anotei aqui, ó. Por fazer o experimento colidindo partículas, assim, abriu portais dimensionais, cruzando a nossa realidade com outras, que começou, eu lembro como se fosse hoje, que eu tava me cagando de medo que o mundo poderia acabar quando ia, sabe? Porque eles iam ligar o acelerador no nível, na potência máxima, como eles nunca tinham ligado antes. Até o Papa falou que não era pra ligar, isso lá em 2012 ou 2013, não lembro. Mas desculpa te interromper, o que o Papa tem a ver com essa história? Sei lá, talvez porque a igreja, queira ou não, quando a gente abre muito a mente, a igreja perde o controle, né? Quando a gente começa a questionar a realidade, que não bate mais, né? Não vamos entrar nesse assunto, não hoje, porque esse religioso. assunto vai ser abordado mais pra frente, mas a partir do momento que você começa a questionar muito os princípios aí da igreja ali, ela começa a tentar te calar. Sim, a gente vai estar Sempre questionando o princípio da própria existência e se existem outros mundos, enfim, eles não querem, né? Não gostam. Agora, eu vou te falar, Bruno, que eu não duvido que isso tenha acontecido mesmo, porque esses cientistas que mexem com essas paradas assim que são inexploradas, que eles são pioneiros. São doidão? Exato, eles têm um nível de foda-se muito alto. É muito alto. Olha só. Tudo pela ciência, eles não estão nem aí pra nada. Exato. Olha isso. Quando eles foram fazer o primeiro teste nuclear lá no deserto de Trinity, no Novo México, eles iam fazer uma explosão nuclear pela primeira vez na história da humanidade. Então, tudo que eles sabiam a respeito do que ia acontecer na explosão era teórico, porque ninguém nunca tinha feito aquilo na prática. Então, inclusive, bem feito, eles se fuderam gostoso, que eles tomaram aquele jatinho quente na cara, todo mundo morreu de câncer depois. Bem feito. Mas, olha só, quando eles foram testar a bomba, segundo os cálculos dos físicos da época, existia a possibilidade de, com a explosão nuclear,
porque eles estavam detonando alto, né, pra gerar o empuxo da explosão pra baixo, que gera aquela onda, aquele sonic boom da bomba. Então eles iam explodir a bomba no alto, no céu. Existia um medo real. No meio dessa explosão, eles botarem fogo na atmosfera e matar o planeta inteiro. Qual que é a chance disso? Sei lá, vou chutar aqui, 15%? Ah, foda-se, vambora. Eu acho que eles trabalham nos 50%. Poxa, saca, é um nível de foda-se assim, muito grande pra mim. As coisas que eu não consigo aceitar. E para um cientista desse estar lá no laboratório com um colisor de partículas, virando e falar assim, aqui, vão, sei lá, acelerar um nêutron aqui, até o infinito aqui. Pô, mas isso vai dar merda. Qual que é a chance de dar merda? Sei lá, 30%, é aceitável, vambora. Então eu não duvido, não duvido. E eles jamais avisariam a gente, né? Claro que não. Claro que não, eles só vão avisar o dia que tiver um buraco negro engolindo todo mundo aí, ou então, sei lá, outras pessoas iguais invadindo a cidade. Lembrei. O Papa falou algo do tipo que poderia abrir portais para demônios invadirem aqui a nossa realidade. Pô, mas o Papa... então tá, né? Então tá. Então deixa pra lá. E tem também a teoria, que é baseada na psicologia, né? Que o efeito Mandela pode ser uma falsa memória, né? Uma falsa memória coletiva, no caso. Que todo mundo tem essa falsa memória juntos. Como é que você me explica uma falsa memória coletiva? Pois é. Porque, sei lá, só eu assisti o desenho do coelhinho branquinho fofinho lá, que era vampiro, e ninguém mais lembrar, beleza, eu posso até aceitar que foi uma memória que eu criei, com imagens de outros desenhos, e eu construí esse desenho na minha cabeça, porque eu era criança, enfim. Mas se aparecer outras pessoas e falar, se eu pegar, eu lembro desse desenho também, e ninguém achar prova nenhuma que ele existiu, então, e aí? É estranho, né? Esse negócio de surto coletivo eu nunca engoli, sabe? Sabe, de dizer que tudo foi uma hipnose coletiva, um surto coletivo. Eu acho que se combinar, todo mundo entra aqui, né? E falar a teoria, né? Que pode ter acesso a outras realidades e tal, e influenciar essas pessoas a acreditarem nisso, até tudo bem, fazendo um experimento. Igual o efeito placebo. A pessoa acredita e passa a ser a realidade dela. Mas pessoas aleatórias do mundo inteiro, né? Tendo o mesmo surto, sem elas terem combinado nada, terem sido influenciadas diretamente, eu acho que é estranho. Não é estranho, mas tem aquela parada do comportamento de rebanho, né? Por que chama de comportamento de rebanho? Tem uma boiada lá no pasto, aí, sei lá, uma vaca assusta, ela começa a correr. As outras, por instinto, por ver a outra correndo desesperada, vão correr atrás sem nem saber o que tá acontecendo. Isso tem experimento psicológico já feito vários, onde, sei lá, eu não lembro direito, mas a pessoa entra e quando ela vai passar, ela levanta a perna ali como se tivesse uma linha invisível. E aí todo mundo que vai passar levanta também sem nem saber por quê. E você não precisa ir longe, não precisa de experimento científico em laboratório, não. Eu não vou lembrar agora de cabeça quando foi isso, mas há muitos anos atrás, na era de ouro do rádio, o Orson Welles pegou um romance Guerra dos Mundos para fazer uma novelização no rádio. Ler o livro ali e contar a história do livro Invasão dos Mundos. Só que acontecia, tinha um noticiário na época, tinha uma audiência muito grande no rádio. E o programa do Orson Welles ia começar antes do final desse programa, que tinha uma audiência grande. Então o que aconteceu? Ele começou o programa dele falando, essa é uma novelização de um livro e tal. Ninguém escutou essa porra porque todo mundo estava escutando outro programa que era de audiência. Quando o programa que todo mundo escutava acabou, eles se sintonizaram no programa dele. E já pegaram o cara falando, e as naves estão aparecendo por toda a cidade, e dando raio, os barulhinhos de raio de fole, né, dos barulhos de efeito de estúdio no fundo e tal. Uhum. E o povo da cidade ficou maluco. E começaram a sair pra rua e falaram que tava vendo nave, que tava acontecendo invasão, e a cidade entrou em polvorosa e destruíram a cidade inteira. A troco de nada. Então, esse comportamento de histeria coletiva, eu até aceito até um certo ponto, porque a gente já tem esse caso que é real e aconteceu. Pessoas juravam de pé junto que viram naves no céu. E não tinha porra nenhuma. O ser humano, eu tô na metade da faculdade de psicologia. Quando que eu vou me formar? Eu não sei, porque é um pé no saco. A gente aprendeu que o ser humano ele é um ser biopsicossocial, né? Então ele tem a parte social dele que é esse lado rebanho. Então podemos ser influenciados, óbvio. A gente é influenciado o tempo inteiro pela mídia, pela internet, por tudo. Né? Dá pra provocar um surto coletivo? Óbvio que dá. Outro dia, virou até trend top no Twitter, teve um vídeo do pessoal de CrossFit, eles estavam passando numa calçada, num calçadão, parecia que era uma praia, alguma coisa assim,
Passou o pelotão do CrossFit fazendo a marchinha deles. Aham. O pessoal que tava ali sentado no bar, que tava muito cheio, achou que era um assalto ou qualquer coisa, começou todo mundo a correr em volta e esvaziar o bar. Eu vi esse. É o tal do comportamento de rebanho. E é pra autopreservação, né? A Uhum. gente vê o perigo ali que é iminente e a gente vai junto e se protege. Uma parada é você não ter uma memória, ser influenciado por alguém que te implanta essa memória. Igual o caso, se você me perguntasse do Mandela antes da gente discutir esse assunto, eu não ia saber te falar se ele estava vivo ou se ele já tinha morrido. Se você me falasse, não, PH, ele morreu em 80 na prisão, essa era a informação que eu ia ter. E se alguém me Sim. perguntasse, eu ia passar pra frente. Uhum. E provavelmente se a pessoa não soubesse, era a informação que ele ia ter e passar pra frente. Uhum. É até justificável, aí nesse caso, que várias pessoas têm a mesma memória. Sim. Mas e quando é no caso que você tem uma memória que só você acha que tem, e uma pessoa lá do outro lado da Conchichina tem também a mesma coisa? Que é o caso do coelhinho, que tu já tinha citado lá quando nós fomos gravar do Natal. Já tinha falado desse desenho em off, lembra? Fala assim, Uhum. você não lembra do desenho do coelhinho? Não é possível que ninguém lembre desse desenho. É que, claro, Pois eu é. acho que, né, tu é pouquinhos anos mais velho que eu. Não é da minha época esse desenho. Mas eu gostaria que fosse pra eu poder lembrar, sabe? Uhum. Porque as pessoas da minha idade, que eu já perguntei, que eu já conhecia, ninguém lembrava. Mas eles tinham televisão que pegava esse canal. Manchete, todo mundo tinha manchete naquela Ah, época. Manchete, meu Deus, eu morava no sítio, eu me criei no sítio, né? A gente tem sítio até hoje, eu cresci, fiquei lá até adolescente. A gente veio morar pro centro. E só pegava no começo, era TV preta e branca, aquelas de caixa de madeira, né? Da Toshiba. E só pegava Manchete, preta e branca, ainda era novela Pantanal. É, exato, essa mesma Tudo época, cheio exato. daquelas formiguinhas, a gente chamava, né? A tela era cheia Aham, de formiguinha. E a Essas Manchete televisão era... antiga que eram as boas para pegar os poltergeist. Meu Deus, ainda bem que eu não Essas novas não dá mais, velho. tem mais exemplos aqui, ó. Por exemplo, no filme Star Wars, né? Darth Vader fala... todo mundo lembra dele falando, né? Luke, I'm your father, né? Se tu for pesquisar, não existe. No, I'm your father. De qual que tu lembra? Eu tenho quase certeza que ele falava assim, você matou meu pai. Aí ele falava assim, não, eu sou seu pai. Ah, então tu tem a lembrança já atualizada. Mas se você fosse me perguntar qual que é a frase icônica do filme, eu diria, Luke, eu sou seu pai. De pronto, assim, essa frase fica na minha cabeça. Sim. E tem da Branca de Neve, né? Quando a bruxa conversa com o espelho. Isso aqui pra mim é real. Como que tu lembra? Fala aí como que tu lembra. Espelho, espelho meu, tem alguém mais belo do que eu? Exato. Só que agora É não é isso. mais. Não é. Agora fala mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Bruna, eu cresci vendo os filmes da Disney. Branca de Neve, espelho, espelho. Todo mundo brincou na frente do espelho um dia falando isso. Espelho, espelho meu, tem alguém mais belo do que eu? Sim, não é mais. Maldita mudança de realidades. E da música do Queen, aquela We are the champion, né? Tem final, no final do vídeo, da música. We are the champion. Eu lembro, né? Isso eu lembro também, de falar of the world. Sim, a música diminuía e acabava. Isso. E não tem mais o of the world no final. Só acaba em We are the champion agora. E sabe o que é o pior de tudo? Provavelmente eu escutei essas músicas, sei lá, umas 1000 vezes. Uhum. E na minha cabeça a lembrança que eu tenho é que esse Off the World é no final. E aí acaba, né? E agora não tem mais isso. Eu vi na pauta que você mandou aqui que é no meio da música que tem esse negócio e a música continua. Aham. Nossa. Aí tem do carro do presidente Kennedy. Quantas pessoas tu lembra que tinha no carro? Quantas pessoas tinham? Tinha um motorista, o Kennedy e a mulher dele. Sim, mas na verdade tinham 6 pessoas. Dentro do carro? Dentro do carro. Não! Aparece nas filmagens, sim. Eu juro que na hora que eu fui contar, eu puxei pela cabeça da filmagem. No momento do tiro. Sim. Tanto que a mulher dele vira assim pro lado pra tentar socorrer ele, porque toma um tiro, e o motorista não olha pra trás. Eu não lembrava que tinha mais gente. Não, 6 pessoas. Nunca foi 4. Isso também eu lembro de ser 4. Eu vou fazer questão de olhar isso no YouTube, não acabar a gravação. Olha.
Tem até uma treta aí que deu, que a NASA tinha um projeto chamado ANITA. Eu não lembro o que significava a sigla, mas se alguém botar aí no Google NASA ANITA, que está estudando isso, né, de universos paralelos e tal. Eles estavam pesquisando enfim, foi uma coisa que a mídia acabou trazendo e deu uma bagunça toda aí. Mas diziam que nós tínhamos um universo que está se movendo para frente e um universo que se move para trás. Eu lembro que eu sempre falava nisso. Como que a gente sabe que o universo está indo para frente se ele está indo para trás? Se a gente está vivendo ao contrário, não sabe, né? Então, assim, tudo é possível. Eu lembro que na escola, na aula de português, acho que era na 4ª série, na 3ª ou na 4ª série, a gente foi aprender os verbos. Então, tinha o tempo passado, presente e futuro, né? Eu olhei para a professora e falei, professora, como que vai ter o tempo presente se o presente não existe? Se isso que eu falei agora já está no passado. Exato. Ela começou a rir, né? Então, assim, são questionamentos que, mesmo a gente não tendo conhecimento, é uma coisa que é muito óbvia, né? Não existe tempo presente. Não existe também tempo futuro, porque o futuro não existe ainda, né? Caramba, você meio que me bugou agora. Não existe nem o presente nem o futuro. E nem o passado, porque o que passou também não está mais existindo. Eu fui gravar com o Adolfo e com o Thiago, lá do Hora Time. A gente gravou um episódio sobre viagem no tempo. E a gente falou justamente isso. Que a nossa percepção de tempo que a gente tem é uma parada exclusiva da Terra, do nosso mundo aqui. Saiu pra fora, já era. Sim. Já era. Teve uma suposta extraterrestre, que até que alguém me prove o que foi aquilo, que não foi um ser que veio ali falar através das cordas vocais de outra pessoa que eu estava fazendo hipnose, que mudou o tom de voz, mudou o jeito de falar, até postei um videozinho contando esse caso lá no meu canal. Não é para ganhar like, não é nada, é só mesmo para deixar registrado, sabe? Às vezes a pessoa quer conhecer o trabalho, o que é possível, o que não é possível, tá lá. Eu tô postando aos poucos. E ela fala que o tempo não existe, porque eu perguntei, quantos anos tu tens? Aí ela falou, o tempo não existe, nós não somos tempo, né? Então é uma invenção nossa. Então se for ver, nossa, tá tudo errado. A gente tá meio atrasado, né? Não, é uma parada que você for parar a pensar muito assim, você buga. Então é bom você ficar meio que na ignorância mesmo, sem saber muito, pra você viver feliz. Senão você não consegue. Então, ou isso, PH, ou sabe que a pessoa, para gostar de estudar psicologia, fazer faculdade, ela já tem que ter um pezinho lá na lua, né? Sim, tem. A pessoa normal. Eu conheço pessoas que... Eu conheço uma mulher, por exemplo, próxima, assim, que ela se formou em psicologia, tudo bonitinho, certinho, só com notas boas. Foi fazer o estágio dela numa prisão, uma cadeia aqui perto. Nunca mais quis saber de ser psicólogo. Então, tem que ter digamos assim, de conseguir naturalizar as coisas, que nada do que é posto para nós não deve ser tomado como uma verdade absoluta, independente se é a ciência, se é a religião, entende? Cada um vai tentar traduzir o que está ali na época, né, com tudo que tem ali da época, e enfim, tem coisas que não dá para provar também em laboratório, né, que a ciência gosta muito de replicar, tem coisas que não dá para replicar, mas tem uma forma... Tem como tu ignorar, por exemplo, eu conheço pessoas que passam por abdução, que elas ignoraram totalmente, falaram pra mim, aconteceu, eu vi o ser aqui, coisa mais feia do mundo, não gosto nem de lembrar, mas eu vou tocar a vida como se não tivesse acontecido, negando. Tem isso, e tem a forma de dizer, beleza, estão abduzindo e não tem o que fazer? Não tem o que fazer, deixa abduzir, entende? É complicado, né? Às vezes a pessoa até ignora isso aí pra ser um meio dela se proteger de uma lembrança que ela não quer ter. Tem também, por um trauma, né? Mas tem pessoas que nunca passaram por isso, que morrem de medo, que não querem falar sobre extraterrestre com medo que possa acontecer com ela, né? Eu penso que, assim, ó, a gente não tem controle da nossa vida, a gente nem sabe como que a gente veio parar aqui, né? A gente não sabe quando que a gente vai embora. Então, deixa rolar, deixa rolar. A gente nem sabe. Eu lembro, ó, uma coisa que me marcou muito, sabe aquele filme O Vento Levou? Sim. Eu não sei porquê, isso virou tipo um negócio muito fixo de memória, assim, que um dia eu tava na casa de uma tia minha e tava passando esse filme, eu tava com as minhas 2 primas assistindo. E teve um momento que eu nunca mais assisti esse filme, desde então, isso foi lá nos anos 80 que eu assisti, era preto e branco ainda. E a menina, tudo que aconteceu, ela simplesmente acorda e vê que aquilo tudo era um sonho. Como que a gente sabe, se tudo que a gente tá vivendo, que a gente pensa que a gente a vida que a gente tem, um dia a gente vai acordar e vai ver que foi tudo um sonho, sabe?
Ô, Bruna, você falou isso aí agora, eu lembrei de uma outra coisa da minha infância também. Eu frequentava muito locadora de VHS, nos anos Aham. 80. Que tinha que rebobinar, senão ganhava multa de R$ 5. Exato, meu nome foi pra SPC por causa de uma multa dessa, acredita? Oh, verdade! Meu nome foi para SPC a primeira vez na vida por causa disso. Pois é, Aham. Porque eu pois é. fiquei com uma fita e eu me mudei e eu não sei o que deu com essa fita e ficou lá essa fita que não tinha sido devolvida e Não, meu caso foi que eu uma aluguei a parada. fita, não rebobinei e devolvi. Aí a mulher pegou, abriu a fita e falou assim: não rebobinou, tem a taxa de abominação. Eu falei assim: depois eu pago na próxima locação, só que eu nunca voltei naquela locadora. E um belo dia meu nome foi pra SPC, porque a locadora mandou meu nome pra SPC. Enfim, eu era criança, eu lembro de entrar numa locadora com minha mãe no final de semana pra alugar um filme. E eu lembro que eu entrei na locadora, tinha um pôster muito grande, pendurado assim, na diagonal da parede do fundo. E ele era muito grande. E era de uma menina, com tipo a Samara, assim, com o cabelo preto caindo na frente do rosto, com os braços abertos, caindo de uma cachoeira. E a água da cachoeira embaixo toda vermelha. E o nome do filme, em inglês, que tava grande assim, era Next of Kin. Eu não esqueço isso. E eu não Nossa. lembro o nome em português. Eu só lembro disso que o nome tava muito grande em vermelho assim. E tinha o nome dos atores, alguma coisa assim. E eu de curiosidade, porque esse pôster me dava muito medo. Me deu muito medo. Eu lembro que depois eu fui pesquisar que filme que era esse pra me assistir. Adivinha? Eu nunca achei esse filme. Nunca achei esse filme. Alguém, se quiser, pode pesquisar. O nome do filme é Next of Kin. É, tu sabe que se for ver em filmes, quando aparecem essas mensagens, elas são subliminares, ninguém mais vê às vezes, né? Não, mas isso era um pôster de locadora. Credo. Isso era um pôster que ficava na locadora com esse filme. E eu tinha muito medo dessa cena dessa menina assim, caindo na cachoeira. Eu não esqueço isso, eu nunca achei esse filme. Eu lembrei disso agora também, que eu nunca achei esse filme. Nossa, Mas enfim, vambora pras histórias do povo na internet. vamos. No começo do programa, a gente falou que a gente separou algumas histórias de universos paralelos, de pessoas que atravessaram a barreira pro outro lado, que a gente achou pela internet da vida aí. E tem algumas bem interessantes. A gente separou algumas aqui e eu vou começar com a história do viajante de Tauared. Em um dia aparentemente normal, em 1954, um homem supostamente voou para Tóquio. Mas após o desembarque no aeroporto internacional de Tóquio, a viagem comum tinha tomado um rumo muito estranho. Quando ele entregou o passaporte para ser carimbado, o homem foi imediatamente interrogado sobre suas origens. Não era um caso de discriminação, embora seu passaporte aparentasse ser autêntico. Ele pertencia a um país que ninguém nunca tinha ouvido falar, chamado Tauared. Esse homem misterioso alegou que o país dele estava localizado entre a França e a Espanha, mas quando chamaram ele para dar uma olhada no mapa lá e apontar onde que era, ele apontou o Principado de Andorra. Aí insistiram, e ele nunca tinha ouvido falar de Andorra, já que Tauared, a cidade dele, existia há, sei lá, 1000 anos. Ele afirmou que estava no Japão a negócios, coisa que ele já vinha fazendo nos últimos 5 anos. E o pior, o passaporte dele mostrava isso. Era coberto de visto, selo de visitas anteriores dele. Os selos não eram exatamente iguais os que os japoneses tinham ali, mas era uma semelhança assim, impressionante. Até carteira de motorista emitida pelo país lá da Tauared tinha. E um talão de cheque de um banco também que ninguém nunca tinha ouvido falar. Mas depois de muito interrogatório e confusão para ambas as partes, o viajante foi enviado para um hotel nas proximidades. Colocaram ele lá e falaram: fica aí, tente resolver o que a gente vai fazer com você. Ele ficou lá no hotel e com 2 guardas oficiais de imigração do lado de fora montando guarda. Ficaram ali para resolver na manhã seguinte o que ia fazer com ele. Na manhã seguinte, batendo na porta, nada, abriram a porta e o cara não tava lá. E a única saída possível era uma janela que não tinha bordo do 15º andar. A janela estava trancada. O departamento de polícia de Tóquio realizou uma pesquisa, não acharam nada. E uma hora dessa o cara deve ter voltado pra Tauared, né? Não é possível. Bugou ali, ele apareceu numa realidade paralela e conseguiu voltar, graças a Deus. Eu vou te falar que esse tipo de história, assim, ainda mais envolvendo um voo, Uhum. me tende a deixar aquela pontinha assim, poxa, será que pode ser? E por que isso não vem muito à tona? Porque ninguém vai saber explicar, né? E aí vai dar uma insegurança mundial. Tipo, nossa,
Se aparece uma pessoa aqui que não é desse mundo, enfim, vai contra tudo, né? Do que é passado pra gente que estamos protegidos. É o tipo da notícia que se passasse, sei lá, no Jornal Nacional da Vida ou no Fantástico, ninguém ia acreditar do mesmo jeito. É, Então, eu acho que tinham que inserir a física quântica e realidades paralelas já na escola agora, né? O pessoal já ia se acostumando com a ideia. pois é. Pelo menos a pessoa não pensa que tá ficando louco quando aconteceu alguma coisa fora do normal, né? Bom, vamos para a próxima história então. McElhenney. Em 2006, Carol Chase McElhenney estava dirigindo Paris, Califórnia, de volta para sua casa em San Bernardino. Aí ela decidiu dar uma parada para visitar a cidade natal dela, que era Riverside. Mas, no entanto, não demorou muito para que ela percebesse que ela não estava na cidade dela, apesar que a localização geográfica dela estava correta. Ela alega que não conseguiu encontrar a casa de infância dela ou de membros da família, e ela não conseguiu reconhecer foi casa nenhuma que estava lá perto, mas os números das casas nas ruas eram os mesmos, mas as casas eram bem diferentes. Até o cemitério, que os avós dela estavam enterrados, era apenas um lugar, um mato, um lote assim cheio de mato, abandonado. Ela estaria na cidade errada? Essa seria uma forte explicação para acontecido com ela, porque se ela não tivesse encontrado alguns marcos familiares, como a faculdade, o colégio. Contudo, o alívio em encontrar algo reconhecível foi de curta duração, porque ela logo percebeu um clima misterioso que cercava os residentes ali do lugar. Ela não sabia explicar, mas eles eram meio sinistros, ocasionando um pânico que ela não podia conter. Sem demora, ela entrou no carro e fugiu o mais rápido que pôde. Ela jura de pé junto, tropeçou numa realidade paralela, e que essa Riverside que ela visitou era um lugar assim bem obscuro. A história não pode ser confirmada, porque quando ela voltou pro Riverside alguns anos depois, pro funeral do pai dela, a cidade estava exatamente como sempre foi. E ela nunca conseguiu encontrar o caminho de volta para essa Riverside alternativa. Ainda bem. Imagina, todo dia dar uma passadinha lá em Riverside. Se fosse, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, eu ia falar, essa mulher tá maluca. Mas hoje em dia, a gente escuta tanta coisa estranha e de tanta gente, assim, que merece credibilidade, que eu vou falar assim, ah, beleza, pode ser. Mais uma história. Lerina Garcia. Junho de 2008. Uma mulher de 41 anos de idade, chamada Lerina Garcia, acordou em sua cama para mais um dia que parecia super normal. No entanto, ao iniciar sua rotina, ela afirma que descobriu pequenos detalhes que não eram nada peculiares. Por exemplo, os lençóis e o edredom eram diferentes do que ela se lembrou de colocar na cama na noite anterior. Ela resolveu deixar de lado essa estranha mudança e foi pro local dela de trabalho, onde ela já trabalhava há mais de 20 anos. Mas quando ela chegou no departamento dela lá, que ela trabalhava, ela percebeu que não era o lugar que ela trabalhava, apesar da localização ser exatamente onde sempre foi. Ela começou a ter consciência que algo estranho estava acontecendo, ela voltou para casa e olha só isso, ela encontrou um cara que ela disse que tinha se separado 6 meses antes, mas, nesse lugar que ela estava, provavelmente a separação nunca ocorreu. E ela tava casada com o cara ainda. Nossa. Agora o ex dela, que é o atual, relatou espantado que ela estava desaparecida fazia 4 meses. E que ele estava investigando a causa e ele estava sendo acusado por isso, pelo desaparecimento dela. Virou pra ela e falou que tinha contratado detetive particular. Contudo, o cara não tinha achado pista nenhuma dela. Investigando mais a fundo, ela percebeu que a vida dela, tudo que ela conhecia, familiares, amigos, tudo tinha sumido. O único que permanecia era o ex-marido. Embora pareça mais provável que as percepções de Garcia sejam de resultado de algum mau funcionamento neurológico, um problema de cabeça, alguma coisa, ela jura de pé junto que ela acordou no universo paralelo. E, poxa, se no outro caso ele, nosso amigo, conseguiu voltar pra casa, essa aqui não conseguiu, não. Ela mora com o ex atual até hoje. Nossa senhora. Imagina. E pior que ela fala de lembranças que ela teve de infância com o pessoal e tal, e ninguém lembra de nada. Interessante, né? Imagina, se acordar um dia e estar no outro universo. Credo. Eu tenho, vou ser sincera, às vezes as pessoas devem passar por isso também. Às vezes eu acordo de manhã, eu tenho que esperar ali um minutinho para dar um download o cérebro da pegando minha o vida. tranco. Tipo assim, onde eu tô, quem eu sou, que dia é, que ano é, né? Uhum. Então eu acho que isso é normal. Agora tu imagina se nesse pegar no tranco não pega e tu acessa né? Se esse pegar no tranco não aí funciona. o problema. Tá louco? Aí o bicho pega. A gente vai contar se acontecer. Graças a Deus temos esse canal aqui para poder compartilhar, né? Pois é, pois é. A gente tem mais um caso aqui, ó. Floresta de Pedra de Marca
Vassi. Dr. Raul Rios Centeno, um médico e um investigador de eventos paranormais, contou ao autor Scott Corrales uma história que foi narrada a ele por um de seus pacientes, uma mulher de 30 anos, que veio ao seu consultório com um caso grave de hemiplegia, que é a paralisia total de um dos lados do seu corpo. Eu estava em um acampamento nos arredores de Marcauassi, disse ela. Marcauassi é uma floresta de pedra famosa localizada a cerca de 35 quilômetros a leste de Lima, Peru. Eu fui explorar tarde da noite com alguns amigos. Curiosamente, ouvimos os acordes de música e notei uma pequena pedra com tochas acesas e uma porta no centro. Eu era capaz de ver as pessoas dançando lá dentro. Mas, ao me aproximar, senti uma súbita sensação de frio e ignorei. A princípio, e desprezando os perigos, enfiei a cabeça pela porta aberta. Foi então que vi os ocupantes vestiam roupas semelhantes às do século XVII. E eu tentei entrar a porta dentro, mas uma das minhas amigas me puxou para fora. Nesse momento, segundo ela, metade do seu corpo tornou-se paralisado. E ao puxar a mulher, a amiga acabou gerando um efeito adverso, provavelmente um movimento brusco. E a metade da mulher que havia atravessado a porta ficou completamente paralisada. Caramba! Teria a metade do corpo da mulher recebido o impacto da transição dimensional brusca? Dr. Centeno relatou que em um EEG foi capaz de mostrar que o hemisfério esquerdo do cérebro dela não mostrou sinais de funcionamento normal, bem como uma quantidade anormal de ondas elétricas. Pra mim, soa muito plausível. Tipo assim, ela tentou atravessar alguma parada ali que ela não sabe o que era. Ficou metade assim, e quando alguém puxou ela pro lado de fora, aquela mudança brusca fudeu metade do corpo dela. Quem sabe? Eu acredito muito nessas paradas assim de determinados locais. Sim. Sei lá, ter uma parede mais fina entre as dimensões, alguma coisa assim, que você consegue ter alguns vislumbres. Eu lembro que a gente foi fazer uma vez um acampamento de vigília com um grupo ufológico que eu participava, né? Então tinha pessoas sérias ali. Tinha um cientista lá que tinha desenvolvido alguns projetos para a NASA e tal. Até eles não gostam muito que a gente traz muita história mirabolante, tem que ser muito na ciência e tal. E tinha um cara que contou que até hoje ele não entende direito o que aconteceu, porque ele estava acampando com um amigo e eles estavam andando no mato à noite. Então ele estava procurando um lugar que fosse bom para montar barraca e ficar por ali. E eles avistaram um lugar que era o chão todo de pedra com paredes. E eles falaram, caraca, no meio do nada, no meio do mato aqui achamos, vamos parar aqui, vamos ficar aqui, né? Montaram a barraca certinho. Quando acordaram de manhã que saíram na barraca, não tinha chão de pedra nenhum e não tinha parede nenhuma. Então, caramba. Vai saber. Às vezes ele acessou ali algo que talvez tenha existido há muito tempo atrás, ou um universo paralelo, não se sabe, mas até hoje a mente dele ficou bugada nisso, porque os dois viram, né? E no outro dia não tinha mais nada. Meu pai conta uma história que uma vez ele a gente mora perto do anel rodoviário aqui de Belo Horizonte, e de vez em quando acontecem uns engarrafamentos assim de quilômetros, e como é uma via de mão rápida, você não tem muita saída de escape. Então, se você entrar no engarrafamento ali e for algum acidente, alguma coisa séria, você vai ficar horas agarrado ali. Então meu pai conta que ele foi pegar esse anel, ele ia para a empresa que ele trabalhava, que era praticamente esse anel rodoviário inteiro, que era até chegar numa outra cidade. E quando ele começou a ir assim, antes de chegar no retorno, ele viu que dava pra ver a pista até lá em cima e tava tudo parado. Tudo parado. Ele falou, pô, eu não vou entrar aqui, não sei o que é, e ficar esse tempo todo parado. Aí ele falou que foi fazer o retorno pra voltar pra casa. Ele entrou antes do trânsito parado, no viaduto, passou por baixo do viaduto, fez o retorno, que ele pegou a outra alça na mão contrária pra voltar pra casa, que ele olhou pra trás, ele jura que não tinha mais nenhum engarrafamento. Nossa. E ele falou assim, não tinha como ter dado tempo de, sei lá, ter resolvido o problema lá, os carros andados, que ele falou que ele gastou, sei lá, 30 segundos. Da hora que ele entrou, que ele viu que estava engarrafado, deu pra ele entrar no retorno, ele entrou no retorno, fez, passou embaixo das pistas, né, pelo viaduto. Quando ele saiu do outro lado, ele olhou, cadê o engarrafamento? Caramba. Aí ele falou que foi, fez o retorno de novo, pegou a pista, foi embora e foi pro serviço. Nossa. E aí não tinha mais engarrafamento? Não, nenhum, nada. Caramba. Vai saber, né? Vai saber o que acontece. Vai saber. A gente não sabe da potência da nossa mente também, né? Se dizem que a nossa mente que cria essa realidade, que nada existe. Eu lembro que tinha uma matéria de existencialismo também na faculdade. O professor falou assim, tira a nossa visão
tira a nossa audição, tira o nosso tato, o nosso olfato, todos os nossos 5 sentidos. Não existe mundo, né? Então, quem que prova que o mundo existe? Se tirar os nossos sentidos, né? Na verdade, existe uma interpretação por causa dos nossos sentidos, né? Perfeito. O mundo é o que o nosso cérebro interpreta. Exatamente. Exato. Né? Por um cego não tem como ver nada, não existe beleza em nada porque ele não está vendo nada. Então, na verdade, nada existe, né? O que existe são os nossos sentidos que interpretam, decodificam isso e transformam em informações, né? Exato. Como é que são as coisas? E isso, na minha cabeça, eu tenho que foi um sonho. Que eu tenho consciência que foi um sonho. Mas eu lembro disso tão vividamente e com tantos detalhes que às vezes eu me questiono se realmente foi um sonho. Eu lembro quando eu era criança, eu levantei de noite com tanto de gente batendo na janela do meu quarto e tentando forçar a janela para abrir. E eu acordei assustado com aquilo, eu fiquei assustado e abriram a janela e começou a entrar um tanto de gente, só que eu não conseguia ver rosto, nada, era um tanto de gente entrando. E eu fiquei assustado com aquilo, eu peguei e saí correndo do meu quarto, e quando eu saí do meu quarto, entrei no corredor, tinha uma porta que fechava o corredor pra copa. E essa porta, meus pais trancavam à noite. E naquele desespero, eu vendo aquele tanto de gente, eu tentando abrir a porta, e a porta estava trancada, eu não estava conseguindo girar a chave, eu comecei a bater na porta e comecei a gritar. E eu lembro claramente que minha mãe e minha tia chegaram e me seguraram pelo braço e falaram, que isso, que isso? E eu falando assim, eles vão me pegar, eles vão me pegar. E ela falou assim, eles quem? E eu olhava pra trás e eu via um tanto de gente tentando me pegar. Caramba. E eu falava, eles. Ela falava assim, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. E eu fiquei assim, desesperado. Aí me levaram pro quarto, me botaram lá, ficaram sentados comigo uma cara, conversando e tal. Mas eu tenho essa lembrança tão vívida na minha cabeça, como se eu tivesse vivido aquilo. Meu Deus. Só que isso aí, não quero te assustar, mas dá pra investigar numa dessa. Isso aí era uma coisa que eu toparia investigar, porque eu tenho memória assim... abduzir. Não, eu não acredito sabe, nisso. Né, que o ZT vem holografado, né? Às vezes eles vêm como pessoas comuns, né? Mas aí a pessoa, óbvio, ela interpreta que é uma invasão e pra ela é algo ruim. Não importa se é pessoa, se é desenho animado, o personagem de desenho animado tá entrando, né? Não é normal. Eu topo demais fazer, sei lá, alguma regressão pra ver o que era isso, mas sabe por que eu tenho certeza que era sonho? Porque no dia seguinte, a minha mãe e minha tia estavam me perguntando, diz, de noite você estava assustado, você teve um pesadelo e tal. Igual eu te falei que eu tenho consciência disso, eu lembro na minha cabeça, enquanto minha mãe e minha tia me seguravam e tentavam me tirar da porta, eu olhava pra trás e eu via as pessoas lá no corredor. E eram muitas, mas de novo, não me pergunta rosto, como é que... Não, era um tanto de gente. Agora, se era moreno, tinha cabelo grande, era calvo, tinha barba, não sei. Tava com roupa, não sei. Tinha gente ali. Sabe quando você fecha o olho, você puxa a lembrança assim e eu tento lembrar da cena? Eu vejo aquele tanto de silhueta preta assim, tentando vir me pegar. Isso. Nós vamos marcar um dia pra fazer uma regressão desse caso. Vamos. Acho que é plausível fazer uma regressão aí pra ver o que aconteceu realmente. Pois é. Vai que deu um lapso de tempo aí. Então, PH, pra gente finalizar, eu trouxe aqui um pouquinho de algumas informações aqui sobre Sete Além. Alguém já ouviu falar em Sete Além? Vou te ser bem sincero, o que eu conheço de Sete Além, eu conheço pela minha mulher, que ela assiste muito o canal da Ana do Assombrado. Então ela tá sempre contando de Sete Além e tal. Vamos ver se eu acerto. É uma cidade meio que, aspas, imaginária fantasma, que aparece de vez em quando. Sim. É isso? É um lugar apagado, decadente, com pessoas tristes ou rancorosas que sabem da nossa existência e não querem a nossa presença lá. Então não se sabe se é um plano espiritual ou um universo paralelo. O que se sabe é que seus moradores chegam ao nosso mundo e nós chegamos ao mundo deles. Tem uma lenda bem interessante aqui, ó. É um brasileiro até, Luciano Milici, em 2004. Ele até criou um grupo de discussão, né, no finado Orkut, chamado Sete Além, sobre experiências paranormais, né? E aí ele conta. Então reza a lenda que em 1994, Milici, como fazia rotineiramente, pegou um ônibus em uma movimentada avenida de São Paulo. Aliás, foi sem nem olhar o destino, pois os itinerários de todos os ônibus faziam a rota que ele precisava. E ele seguiu ouvindo Nação Zumbi no Discman distraidamente. Ao entrar no ônibus, uma passageira, percebendo que ele era um outsider, questionou se o seu destino seria Sete Além. E ele ficou confuso e os demais passageiros também pareciam incomodados com a sua presença. Começaram a encarar ele, né, de modo fixo, para que ele saísse e logo avisaram o motorista para abrir a porta para ele descer. E ele desceu. O ônibus fechou a porta, ele retomou o caminho até fazer uma curva em uma rua estreita e de paralelepípedos
E, todavia, havia algo muito estranho, pois não havia ônibus naquela rota. Ele tentou encontrar explicação, achando que fosse um ônibus particular, mas ele lembrou que havia cobrador, né? E quando fez o grupo de discussão 10 anos depois, esse grupo no Orkut, ele foi bombardeado de histórias semelhantes, além de outras muito sinistras envolvendo experiências em que pessoas de forma distraída, em rotas familiares, acabavam chegando a Sete Além. Era um lugar de casas decadentes, postos de beira de estrada empoeirados e fedidos, luzes fracas, pessoas ríspidas, algumas mais benevolentes que pareciam, né, querer ajudar, e de crianças pálidas com olhos amarelos e totalmente pretos, com roupas velhas ou de época, geralmente com roupas dos anos 30 até os anos 80. Tudo isso em um cenário em sépia ou sombrio. Então, existem casos, né, pelo que está falando aí, aqui no Brasil também ocorre isso. É isso aí. Histórias de universos paralelos, outras realidades. É o que tá na grande mídia hoje, né? O multiverso. Contamos várias histórias, alguns relatos pessoais aqui. E, poxa, eu queria demais agradecer a presença da Bruna aqui, trocando essa ideia. Esse papo vai longe, né, Bruna? A gente começa a conversar disso, uma história puxa outra. É um assunto muito legal. É sempre assim, a gente começa a falar uma coisa, vai puxando para outra e no final tudo tá ali na mesma vibe, né? Também quero te agradecer pelo convite. Quando quiser fazer mais podcast, pode chamar, que eu adoro esses assuntos paranormais. Nós vamos voltar, eu já te falei, inclusive, que nós vamos voltar aqui com uma série de programas, que nós vamos falar muito de clonagem, criogenia, transferência mental. Nossa, nós vamos preparar isso mais pra frente aí. Caramba. Ô Bruno, mas pra galera que gostou dessas histórias, curtiu o nosso papo aqui e quer saber mais sobre hipnoterapia, sobre abduções, como é que o pessoal faz pra entrar em contato com você? Então, pode me procurar lá no Instagram. Eu não tenho Facebook, mas tenho Instagram. É hipnoterapeuta Bruna Bittencourt, com 2 T's. E ou se quiser mandar e-mail, é hipnoterapeutabrunaBittencourt@gmail.com. Pode contar lá, às vezes as pessoas querem alguém para poder compartilhar suas experiências, né? Que às vezes não se sente à vontade para contar para familiares, amigos. A gente sabe que, pessoal, tudo que sai do normal é tido como algo engraçado, é uma negação, é uma forma de negação natural do ser humano, que ele não consegue lidar, ou ele nega, ou ele ri daquilo, né? Então, se quiser compartilhar, pode mandar a mensagem. E é isso. Em breve estou fazendo outra participação aí, sempre que o PH me convidar, vou junto. Tamo juntão. Beleza, valeu, tamo junto. Eu vou deixar os links das redes sociais da Bruna na descrição do episódio. Agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. E é isso aí, ó. Histórias de universo paralelo. Acredite, se quiser.